Boa tarde a todos. Nossa palavra seja de agradecimento a Deus, a Jesus e à casa pela oportunidade do estudo dessa doutrina de luz. Pedimos a vibração dos nossos mentores e de vocês, assim como a compreensão também perto das nossas dificuldades, que são muitas ainda durante o estudo. O termo anjos e demônios, que nós iremos discutir, vamos primeiro analisá-lo sobre o aspecto, do leigo da rua. O que se entende por esses anjos e demônios? Nós nos lembramos que existem atualmente alguns estudos, alguns livros que falam sobre os anjos. E esses anjos têm dia da semana de preferência, existe cor para o anjo da quarta-feira, o anjo da sexta-feira gosta de uma determinada alimentação, e tem pessoas que creem nesse tipo de coisa, e nós temos o dever de respeitá-los, mas com um bom senso de examinar. Nós vamos lembrar também uma situação pelo qual passei uma vez visitando uma companheira, que eu entrei pela porta da sala e quando fui sair pela porta da cozinha, ela falou assim: não saia por aí que o seu anjo da guarda está te esperando lá de fora da porta da sala, ele não vai te ver e você ficará abandonada. Muitas pessoas acreditam que o anjo fica aguardando a gente numa determinada porta, quer dizer, num corredor de apartamento, se ele não me ver sair pela porta do lado, esse anjo merece ser revisto também, a situação dele de anjo, Nós vamos nos lembrar também dos anjos e demônios que o Disney, nos trouxe do Pato Donald. O Pato Donald, toda vez que se vê numa situação que ele tem que fazer alguma coisa errada, vem lá o anjinho bom, Donald, e coloca: não faça isso, Donald, bota aquela vozinha, mas ao mesmo tempo, no lado esquerdo, o canhoto, o lado canhoto do ser, quem aparece? O Donald em forma de um diabinho, com chifres, garras, mandando ele fazer, influenciando para que ele o faça. E o Donald fica naquela, dividido, O seu Donald bom ou o Donald mau que vai vencer? E nos perguntamos, nós somos assim também? Nós temos um lado bom e um lado mau que nos chama constantemente? Então, nós vamos nos lembrar também, a questão desse demônio, que é esse anjo revoltado, esse príncipe das trevas, que foi até agora chamado de demônio. Em algumas casas, nem dele pode se falar. Não fale esse nome aqui em casa, como aquela figura que foi por tanta tradição e cultura até os dias de hoje, com determinada personagem. Como é que um anjo é revoltado? Quer dizer, um anjo chegou ao ponto de ser anjo, se revoltou contra o seu senhor, foi precipitado num abismo e tenta nos influenciar até hoje. Isso é anjo? Anjo rebelde, O chamado, se é rebelde, não pode ser anjo. Então, nós vamos nos propor a fazer um estudo sobre isso e nós trouxemos essas questões do dicionário, O Aurélio. Não tem ainda nada a ver com a questão espírita, o dicionário. Pelo Aurélio diz o seguinte: anjo, que vem do grego ângelo, é um ser espiritual que exerce o ofício de mensageiro entre Deus e os homens. É uma criança sossegada, é uma criança morta, é um anjinho, é uma pessoa bondosa. Quer dizer, vamos ver a questão da criança. Para ser anjo é uma criança morta ou uma criança sossegada, de preferência dormindo, É um anjinho, realmente. O anjo da guarda, que é chamado anjo custódio, que toma conta da gente, a lenda que sempre existiu dos nossos anjos da guarda. Em contrapartida, a palavra demônio, que vem do grego daimon, nas crenças da antiguidade, e no politeísmo, esse demônio era atribuído, essa acepção dessa palavra era atribuído ao gênio bom ou mau, um dos dois que influenciasse o ser, ou seja, é o espírito da pessoa que o inspirava, Nas religiões judaica e cristã, ele já é chamado anjo mau, que, tendo se rebelado contra Deus, foi precipitado no inferno. Lúcifer, Satanás, diabo, uma pessoa má, especialmente crianças, inoportunas, barulhentas, irrequietas e travessas. Olha, geralmente é o filho do vizinho, Aqueles que jogam bola de gude no andar de cima. Os nossos dormindo são os anjinhos. Então, são as concepções, isso está no dicionário, para crianças, é um termo usado para crianças. Então, nós vamos entender que esse termo demônio, na sua origem grega, ela não significava, essa acepção não tinha o termo de espírito mau. Era um gênio inspirador que influenciava os seres para o bem ou para o mal.
Na acepção moderna é que ele passa a ter essa significação de espírito ruim e malfazejo. E nós vamos perceber que nós, né, os seres humanos, somos muito criativos para desenhar esses seres e esse inferno. Nós desenhamos eles com todos os tormentos, né, os infernos, aqueles fogos que não param de queimar nunca. Nós somos muito criativos para isso, no entanto, nos falta criatividade para falarmos da beleza do céu. Por que será que o ser humano é tão criativo para falar do mal? É porque geralmente nós falamos com mais propriedade daquilo que mais conhecemos, e a humanidade está mais próxima desses seres do que dos puros seres. Por isso a facilidade de retratar tanto os infernos dessa forma, porque são as dores. O ser humano tenta retratar nos seres incorpóreos, ele tenta materializar pelos desenhos e coloca nos desenhos alguma coisa que lembre esse ser humano. Né? Nossa semelhança, nosso paradigma sempre é o humano, ou os seus vícios em termos das suas qualidades. Então, o anjinho é representado como asas, luz, uma coisa muito radiante, muito leve, muito bonita e muito sorridente. Já o demônio, perto da animalidade, perto da brutalidade, ele se apresenta com chifres, com garras, né? Com caudas e etc., mais que der a criatividade do ser humano. Só que o leigo, né, as pessoas, de uma forma geral, levam as coisas muito ao pé da letra. Elas não param para fazer uma interpretação desse simbolismo. O que um símbolo quer significar? Então, ela traz ao pé da letra, crê nisso, passa para os seus filhos, ou seja, transmite isso de geração em geração. Nós não paramos para raciocinar sobre a existência ou inexistência desses seres dessa forma, né? Aceitamos isso e passa e faz parte da nossa cultura. Isso fica inserido numa determinada cultura. Então, o interessante é nós sabermos discernir, pararmos para observar determinadas situações que nos foram colocadas desde a época da igreja. Porque para a igreja, né, até as grandes descobertas eram tidas como coisa do diabo. A mediunidade sempre foi tida como coisa do diabo, né, dos demônios. A Terra, né, ser redonda e as características dela de rotação e translação, quem falasse isso era coisa do demo. Então, tudo que saía do seu nível de controle era catalogado como uma coisa ruim, perversa, e o leigo, com medo de ser herege e ser jogado à fogueira ou ser execrado socialmente, o aceitava e passava sem parar para pensar, porque se pensar fica complicado. Então, nós vamos ver essa questão 128 do Livro dos Espíritos, onde ele nos fala, Kardec pergunta, né, se esses anjos, esses arcanjos, serafim, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. E se eles são diferentes, diferentes como? Nasceram diferentes? E os espíritos respondem, não. São os puros espíritos, espíritos puros, que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Bem, se eles se encontram no mais alto grau da escala, que escala é essa? Né? A escala espírita. A escala espírita dividiu os espíritos segundo as suas características de uma forma geral em 3 grandes ordens, tá? Primeira, segunda e terceira ordem. Se nós começarmos pela última ordem, que é a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, eles estão na base dessa escala. Esses espíritos, existe uma predominância da matéria sobre o espírito. E eles têm uma predisposição, uma predominância também do mal sobre eles, tá? Nós vamos ver nos bons espíritos, existe uma questão do espírito sobre a predominância do espírito sobre a matéria. Esse espírito está acima da matéria e a sua propensão para o bem. E os espíritos puros, aonde a matéria não possui maior nem menor influência, ela não influi mais esse espírito. Ele tem a superioridade intelectual e moral absoluta. Esse espírito, ele passou por todos os graus dessa escala. Então, vamos parar para observar. Ele passou pela terceira, né? Nós somos criados pela terceira, simples e ignorantes, com uma predominância dessa matéria sobre o espírito, com uma propensão para o mal. Segunda ordem, os bons espíritos, uma predominância já do espírito sobre essa matéria, uma propensão para o bem. E os espíritos de primeira ordem são puros, não há mais nenhuma influência dessa matéria. No livro Céu e Inferno,
colocando sobre a criação dos anjos, eles colocam o seguinte, que os espíritos são criados simples e ignorantes, porém aptos todos para adquirir o que necessita para chegar a essa primeira ordem. Então, ele coloca o seguinte, que o meio para se atingir essa primeira ordem é o trabalho. E o fim, ou seja, a finalidade do espírito é a perfeição. E isso é igual para todos. Ou seja, todos foram criados simples e ignorantes? Sim, mas com igual aptidão para adquirir o que lhes falta para essa escalada. E como é que se consegue isso? Qual é o meio? O único meio é o trabalho, porque o único fim é a perfeição. Por isso que nós temos que respeitar muito esses nossos irmãos, né, que nos antecederam, que hoje são considerados espíritos puros, porque eles não estão ali por privilégio, não. Eles estão ali, foi à custa de muito trabalho. Trabalho até hoje realizado, tentando, né, nos influenciar e nos fazer crescer para junto deles. Porque eles não param, o trabalho é incessante do espírito. Quanto mais ele se desenvolve em termo intelectual e moral, ele tem mais a oferecer. Ele é uma luz que não para de irradiar. Por isso que nós temos que pensar nesse respeito que nós temos com esses seres. A segunda questão proposta por Kardec foi se esses anjos hão percorrido todos os graus da escala, né? Se eles percorreram, e os espíritos falaram. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitaram sem murmurar e outros foram mais devagar, ou seja, esse tempo variou. Alguns espíritos aceitaram as suas missões sem murmurar e outros demoraram algum tempo. Essa questão de como você aceita para fazer uma determinada coisa e o tempo, nós percebemos que ela é muito relacionada. Um aluno que se encontra na primeira série, vai para a segunda série e ele reprova. Ele faz mais 2 anos na segunda série. Vai para a terceira, resolve ficar na terceira mais 2 anos. Vai para a quarta série, repete várias vezes, fica por lá 3 anos. Ele, quando está nessa quarta série, ele volta para a primeira? Não. Ele não retrograda. O máximo que acontece é que ele estaciona. Ele demora mais do que um aluno que nunca reprovou de ano. Ele, de repente, ele preferiu brincar, ou ele preferiu ficar vendo televisão. Se foi uma opção desse aluno, vamos levar numa consideração para tentar exemplificarmos a vida dos espíritos. Então, nós temos as nossas missões, nós temos os nossos trabalhos. Uns vão de uma forma mais rápida, outros se demoram mais. Portanto, nós temos que entender que estacionar é uma coisa, retroceder, jamais. O espírito jamais retrocede, ele estaciona, né? A questão 121, sobre esse mesmo tema, Kardec perguntou assim, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles, os espíritos responderam, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, nós vamos tentar entender livre-arbítrio, né? A liberdade de exercer alguma coisa segundo a nossa vontade. Espíritos criados simples e ignorantes. O que é o simples? Natural, espontâneo, primário. Isso é uma coisa simples. Ignorante, aquele que não tem consciência de si mesmo. Essa é a questão de simples e ignorantes. Ainda não tem aquela consciência. E nós somos os seres que estamos saindo, né, da inconsciência para a consciência. Nós saímos da personalidade para uma individualidade. Nós saímos da questão do temporal, né, da temporalidade para a permanência. Esse é o caminho que nós somos seres com essa proposta de caminhada. Sócrates, né, tem um texto em Sócrates que diz o seguinte: ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as faz, ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Vamos rever isso. Ninguém que saiba ou que acredita que tenha coisa melhor do que ele faz, ou que está ao alcance,
continua a fazê-la depois que conhece a possibilidade de fazer coisas melhores. Ou seja, nós fazemos o que nós podemos fazer de melhor. Camarada está no erro, é aquilo que ele entende ainda como melhor. É o nível de entendimento daquele espírito. É esse o respeito que a gente tem que ter também com outros. O que é melhor vai depender muito da maturidade espiritual de cada ser, do seu estado evolutivo. O que é melhor para mim ainda não é para um companheiro que se encontra no crime. Como também não é para alguns espíritos já que predominam bem completamente. Isso vai variar de acordo com a nossa evolução espiritual do que é melhor para mim. Essas minhas escolhas, esse meu livre-arbítrio vai funcionar dessa forma. Nós vamos entender também que o nosso comportamento de hoje, ele é decorrente da nossa idade evolutiva. Então, hoje, nós somos, em termos de bons, o máximo que o nosso grau de evolução permite. Eu não tenho como ser melhor ainda. Eu tenho que ter essa noção. O meu grau de evolução, nesse momento que eu estou, agora, eu tenho que entender esse momento. E poder olhar à frente para caminhar. Nós estamos no melhor momento para caminhar, é agora. Então, ninguém que veja alguma coisa melhor não vai fazer, vai sim. Por que nós entendemos entender a coisa melhor? Pelo intelecto. Né? O intelecto pode fazer uma apreciação do que é melhor, mas não termos aprendido aquilo pela alma, que é muito diferente. Saber pelo intelecto e saber por toda a alma. Porque quando nós entendemos pela questão do espírito, aquilo já sai pelos músculos, né? É a ideia. Nós aprendemos pela parte intelectual. O coração tem que sentir para ser aonde? Transformado pelas mãos. Senão o aprendizado não ocorreu. Enquanto fica na questão do intelecto, esse aprendizado não foi total pela alma. Jesus, no livro Jesus no Lar, tem um tema chamado argumento justo. Os discípulos de Jesus, eles tinham problemas, né? Nós paramos para pensar, às vezes achamos que não, que eles já estavam todos resolvidos. E eles colocaram para Jesus que quando eles estavam perto de Jesus, eles eram ótimos, as vibrações eram as melhores. Mas quando se afastavam, percebiam as suas imperfeições, as suas dificuldades, os seus vícios, a sua propensão para o mal. Eles tinham isso sim. E foram conversar com o mestre porque queriam até desistir, porque não estavam se sentindo sinceros. Porque perto do mestre, da vibração de Jesus, era uma coisa. Quando ficavam longe, eles passavam a se conhecer. E Jesus disse o seguinte: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu. Depois ele fala: mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons, em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente e o ensino ao ignorante. Ou seja, né, se eles se declaram com problemas, com dificuldades, e não forem os primeiros a trabalhar, não são os anjos que virão fazer o trabalho que compete a eles. Por quê? Porque os anjos já fizeram esses trabalhos de melhoria própria, de auto-melhoria. Quando ele fala aqui, substituir no campo da lição da terra. Então, a cada um de nós compete esse aprendizado, passar por essas situações. A questão 130 de Kardec, ele pergunta se é errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos desde todos os momentos, né? Então, os espíritos respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o seu grau supremo.
No livro Céu e Inferno, é colocado sobre essa questão um ponto muito interessante, né? Kardec pergunta, então, se nós temos a ideia que esses anjos sempre foram perfeitos, que eles foram criados perfeitos. Por que nós temos tanto essa ideia? Isso é passado de geração em geração na Terra. Ele respondeu: muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que supomos como se tivessem sido sempre anjos todos os tempos. Então, da mesma forma, né, que é difícil imaginarmos, às vezes, nossos pais bebês, nossos avós bebês, porque quando a gente vê, eles já tinham uma determinada idade. Quando nós encontramos um doutor, é difícil imaginarmos ele no início da escola fazendo as primeiras letras. A gente já imaginou ele pronto. Quando a gente olha para um edifício, é difícil imaginar que ele teve um primeiro tijolo, que aquilo era um terreno vazio. Então, quando nós fomos criados, ou que a terra fora criada, outros mundos, outras moradas da casa do meu pai, já existiam seres que estavam passando por essas escalas, por essa escada, e se tornaram puros antes de eu sair da mão do Criador. Porque o Pai não para de criar, desde a eternidade. E isso é que está a beleza. Então, o mundo não se resume nesses 15 minutos de ser humano na Terra. É esse que o nosso entendimento vai ter que alargar. E nós queremos as coisas, né, prontas e perfeitas. Nós queremos, né, olhamos essas histórias desses espíritos puros e falamos assim: ora, eu estou na casa espírita há 5, 10, 15, 20, 30 anos e olha eu caindo nessa casca de banana, né? E a gente fala assim: eu quero tornar Deus de uma hora para outra. O que eu tenho que fazer? Para o que eu tenho que dar? Quantos passos eu tenho que tomar? Né? O que a gente quer? A gente quer, de uma hora para outra, se tornar espírito puro. Mas para que a gente quer se tornar espírito puro? A gente começar a parar para pensar. O que a gente quer ser espírito puro? Por quê? Para quê? O que a gente conhece que ele faz? Eu vou beber do cálice que ele bebe? Quando Jesus perguntou: irás tomar do meu cálice? Né? Será que eu tenho essa condição? Aí a gente descobre, né, porque a gente tem umas ilusões. Tem hora que a gente está assim, né? Chico Xavier, Bezerra, Allan Kardec, a gente está assim, lado a lado. Aí quando a gente cai em si, aí dá um desânimo. Eu chego a ter vertigens quando eu percebo a minha distância para o Cristo. Aí dá um desânimo, olha, vou desistir de tudo, não adianta, essa encarnação não vai ser suficiente. Aí a gente começa com outro processo de autoagressão, que são as baixas estimas, né? Que vem o desânimo. Já que eu não posso ser Deus, então eu não vou ser nada. Eu vou ficar parado, olhando meus vícios e vendo a banda passar. Aí a gente tem que tomar uma opção, né? A gente tem que começar a tomar consciência dos nossos limites. Espera aí, mas eu não estou mais sentada. Eu estou buscando. Eu estou indo ao encontro. Eu estou seguindo. Jesus falou: segue-me, mas para falar segue-me, eu tenho que me levantar. E quando ele disse segue-me, ele não perguntou se eu era forte, se eu tinha condições, se eu era uma pessoa sábia. Ele apenas disse segue-me, como quem diz: eu irei suprir as suas dificuldades, mas eu tenho que me levantar para segui-lo. É nesse momento que a doutrina espírita, com a sua grande maêutica, que nos chama para acordar o nosso nível de consciência. E você? O que você entende por caridade? O que você entende por bem? O que você entende pelo outro? O que você entende pelo inimigo? São essas perguntas que fervilham dentro da nossa alma que vão despertando esses níveis de consciência. Porque nós temos essa potencialidade na alma, que nem Leon Denis diz, para serem desenvolvidas. Mas quem que vai meter a mão no meu jardim interior? Essa janela só abre de dentro para fora? Só eu.
Eu tenho que ter o primeiro momento. É o primeiro tijolo de um grande prédio. Tem que ter um início. E nós vamos perceber que nós só vamos conseguir modificar aquilo que nós conseguimos também ver claramente. Então, não posso mais ficar na ilusão e nem na baixa estima, né? Os orientais chamam a ilusão de maia, como a teia de aranha, que tanto a oculta quanto a revela. Ou então, né, essa ilusão que às vezes nos colocamos em algumas situações da vida, ou então essa baixa estima que dá um desânimo, eu não sou nada, eu estou no final da categoria e também não se propõe a caminhar. Nós temos que entender o seguinte, quando nós tiramos esse véu, tanto da ilusão quanto da baixa estima, nós vamos saber que o nosso caminho hoje é o melhor que nós podíamos escolher, foi uma opção feita à época do nosso momento de evolução. Nós estamos nesse tipo de vida, de caminhar, porque na época que nós escolhemos era o melhor que nós poderíamos escolher. Se hoje esse caminho não nos interessa mais, a gente não tem também que ficar se torturando, não. Nós temos que pegar o que isso foi de educativo, o que essa experiência nos deu, para aprender e modificar agora o curso. Olha, essa minha vida até agora, acho que não é por aí mais não. Eu vivi 40 anos dessa forma, vou ser obrigada a dizer, isso não está me satisfazendo mais. Porque aquilo só vou modificar quando aquilo me incomodar. Porque enquanto algo não me incomoda, eu não modifico. Não adianta ninguém me avisar sobre nada. Eu tenho que sentir no meu espírito incômodo por aquilo. Aí eu vou me providenciar as mudanças. Não tem outra forma. Agora, eu também não tenho que ficar com aquele ato, culpa minha, pelo que eu fiz. O que eu fiz, que seja aproveitado, porque certamente nada foi perdido. Que ele me sirva como lição para frente. Pelo menos eu andei, pelo menos eu experimentei, só bate com o carro quem dirige, não é essa história? Eu fui lá e tentei, por que não? E tenho coragem suficiente de admitir que eu tenho coragem para mudar também. A gente não pode ficar em cima do muro, começando a saber evitar a vida. Errei, sim, para poder acertar. A outra questão, que é a 131 e última, ele pergunta o seguinte: há demônios no sentido que se dá a esta palavra, né? Que sinônimo dessa palavra significa isso? No sentido de mal eterno. Essa palavra tem sinônimo atualmente, de mal eterno. Vocês perceberam que na antiguidade, no politeísmo, essa palavra não possuía essa significação. Então, nós vamos para a questão do Livro dos Espíritos, respondendo essa questão, a questão 116, quando Kardec perguntou assim: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Resposta dos espíritos: não. Todos se tornarão perfeitos. Então, existe demônio no sentido que essa palavra atende à eternidade? Não. Todos se tornarão perfeitos. A lei é do progresso. Essa é a ideia. Hoje eles se encontram numa determinada escala evolutiva, mas vão ter que caminhar. Leon Denis diz que o mal é apenas o estado transitório do ser em via de evolução para o bem. Então é apenas um estado transitório. Ele vai evoluir para o bem, porque nós já vimos que são dois quesitos. O meio, para todos é igual, através do trabalho. E o fim, a finalidade da alma, a perfeição. Para todos é igual. Então, todos caminharão. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, eu retirei um texto que eu achei muito interessante sobre esses espíritos, né, que ora chamamos de demônios, de Satanás, e eu achei interessante a abordagem dele sobre esses espíritos. Ele diz o seguinte: no entanto, face à rebeldia que se demora na conduta expressiva maioria, eis que adia a felicidade, equivocando-se para depois reparar, comprometendo-se para mais tarde recuperar-se, adquirindo resistências para vencer o mal, que nele permanece, avançando sempre e sem cessar. Mesmo nas aparentes existências mal-sucedidas, adquire valores que irão contribuir para a sua plena realização, porquanto nada permanece inútil nesse processo ascensional. A aprendizagem
por isso mesmo, é conseguida através do erro e do acerto, da percepção do fato e de como realizá-lo, bem como da iluminação, que serão verdadeiras metodologias para aprimorar cada alma na escola da vida. O que ele diz aqui, então? Que nós erramos para depois acertar, nós nos equivocamos para depois voltar, quantas vezes nos comprometemos para depois termos que consertar. Mas a teoria é o quê? Metodologia, erro e acerto. Percepção de fato. Se você não fizer aquela percepção do fato, como ele ocorre, a gente não consegue aprender. Senão a gente vai decorar a aula. Ah, é assim que qual é a politicamente correta? Que eu tenho que falar, Deus é bom, Deus é bom. Eu estou salvo, Deus te salvou. A gente fica repetindo isso. Teorias salvacionistas. Decora a Bíblia que você está salvo. É difícil decorar a Bíblia, mas é mais fácil do que se modificar às vezes. E o que a doutrina veio nos propor? Transformação interior. É iluminar essa casa ainda em trevas que existe dentro da gente. É esse caminhar da videira, da semente jogada na obscura terra para os céus. É esse o caminhar. Quem disse que seria fácil? Mas não nos falta ajuda. O início é mais difícil, porque nós temos hábitos adquiridos lá de trás, que foram repetidos e reiterados quantas vidas, e agora para desacostumar esses hábitos. Às vezes nós pegamos vícios de 10 anos, que para tirar um problema, às vezes a gente fala, aprendeu a fumar, 10 anos para tirar, depois vai ser complicado. O tempo que a gente demora para se viciar é quase o dobro para se desviciar. E vai ser pelo mesmo método, repetição. Então, nós vamos perceber, né, que esses espíritos conseguiram, né, chegar a um determinado momento da sua escalada espiritual através de muito trabalho, através, né, de muito aprendizado. Erraram muito? Erraram, como nós erramos hoje ainda. Mas nós não podemos olhar para esses seres e falarem, afastem-se de mim. Por quê? O próprio Paulo de Tarso, né, ele falou, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe e não caia. Porque nós somos mais ou menos os famosos dedo duro. Olha como é que fulano se encontra preso àquelas situações, né? E nós estamos presos a tantas outras. Quando nós trabalhamos, né, na desobsessão, que temos que fazer esse atendimento a esses espíritos mais sofredores, com características mais sofredoras, nós percebemos o que ali? Que necessidade é aquela? Qual o caminho que um doutrinador às vezes faz mais rápido? É de acesso de explicação ou do amor? A gente sabe que é pelo amor, é o caminho mais curto. Então, quando nós entendermos que eles se encontram numa determinada estrada evolutiva, ela se encontra numa, outra se encontra noutra, todos aqui, cada um tem uma história, gente. Cada um tem uma história, e essa história é bonita, ela é bonita sim, porque é a nossa história. Eu não posso achar a história dela mais bonita, por quê? A minha história é bonita. Teve erros, sim, mas são através desses erros que eu consegui aprender. Se eu precisei demorar mais, porque meu espírito tinha mais dificuldade, mas nada foi perdido. Quando Kardec perguntou, né, se Deus... Desculpem um minutinho. Ele pergunta o seguinte: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal, têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Os espíritos respondem: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Eles se encontram naquele momento. Eles não são, eles estão num determinado processo evolutivo. E é essa característica dos espíritos puros e superiores, os bons espíritos, que estão fazendo o que com a gente? Nos ajudando a fazer justamente essa travessia. Leon Denis, no Problema de Ser do Destino da Dor, sobre esses espíritos, ele diz o seguinte: através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam.
Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que nossos defeitos serão eliminados, em que os nossos vícios e nossas chagas morais serão curadas. Será esta a obra das existências acumuladas, será sem dúvida indispensável um grandíssimo número delas para operar tal mudança, para nos expurgar de nossas imperfeições e fazer desaparecer as asperezas dos nossos caráteres, transformar as almas de trevas em almas de luz. É nesse trabalho de aperfeiçoamento que aparece a utilidade, a importância das vidas de provas, das vidas modestas e despercebidas, das existências de labor e dever para vencer as paixões ferozes, o orgulho e o egoísmo para curar as chagas morais. Deste ponto de vista, o papel dos humildes e dos pequenos deste mundo, as tarefas desprezadas, patenteiam-se em toda a sua grandeza à nossa vista. Compreendemos melhor a necessidade do regresso à carne para o resgate e purificação. Esse é lindo, esse texto eu acho lindo, porque fica claro da necessidade do regresso à carne. Uma vida só é pouco, é inconcebível. Eu, como uma alma com tantas potências para serem desenvolvidas, tanto nível intelectual quanto nível moral, eu não tenho condições. Se eu não tivesse esse consolo, né? O próprio Consolador da doutrina espírita, o que eu sentiria na minha vida quando chegasse, né, a um termo já de uma certa idade? Eu ia falar, não conseguia. Olha o desânimo. Mas o que Kardec nos traz? O que essa doutrina de luz veio nos trazer? Olha, você fez o melhor que você podia. Você estava aí, você veio, você viveu, você se equivocou. Mas você percebeu? Não é questão de culpa. Culpa é quando a gente ignora. É arrependimento. Puxa, eu podia ter feito isso melhor. Da próxima vez eu vou fazer o meu melhor ainda. Porque os níveis de consciência foram se abrindo. Através do estudo, através do trabalho. Cada um vai buscar essa forma de caminhar. Existe um texto sobre o caminho, só existe quando você passa por ele, né? Como é que é esse caminhar de nós como espíritos? Existia um jovem que morava numa cidade muito distante, que toda semana ia fazer um curso de autoconhecimento, né? E ele ficava viajando por ali, pensando, observando os alunos, observando a aula, e uma vez ele perguntou ao professor dele, mestre, eu venho observando o comportamento dos seus alunos e noto que uma parte, um número de seus alunos modificaram a vida deles assim completamente, fizeram uma modificação radical. Outros modificaram algumas coisas na vida, já outros, ou seja, a maioria, do qual eu me incluo, não fizeram mudança alguma. O senhor poderia me explicar por que isso acontece? E o mestre olhou, né, aquela coisa de mestre, falou assim, filho, você vem toda semana a assistir o meu curso, não vem? Você vem de longe. Venho, mestre. Você conhece bem esse caminho? Conheço, claro que conheço. Se alguém lhe perguntar como faz para você ir daqui até a sua cidade, o que você faria? Ah, eu explicaria da melhor maneira possível. Então o mestre pergunta, você acredita que só pela sua explicação eles chegarão lá ou terão que percorrer o caminho? Aí o aluno responde, né? Só vai chegar na minha cidade aqueles que percorrerem o caminho. Então o mestre conclui, assim são os meus ensinamentos. Eu os ensino da melhor maneira possível. Muitos prestam atenção, observam, mas só vai conseguir realmente modificar e se transformar aquele que colocar os meus ensinamentos em prática. O ensino, né, o caminho, é ensinado para todos,
mas só chegarão ao ponto aqueles que percorrerem, que fizerem, né, o percurso, que fizerem o percurso. Então, é essa a ideia, né, que a gente só chega à transformação quando a gente experiencia o que aprendeu. Da mesma forma, Jesus vem nos ensinando o caminho há quantos séculos, não são nem mais anos, há quantos séculos Jesus vem ensinando o caminho. E às vezes agora que nós temos um piquitinho de luz em algum assunto, a gente é tão impaciente com o outro. Olha, como é que você não aprendeu? Eu já expliquei, já assistiu não sei quantas aulas disso, você não aprendeu? Como é que eu não aprendo também? Como é que eu não mudo? Se eu frequento o Leon Denis, o pessoal vai para ali, eu assisto aqueles cursos, aquelas aulas todas, e eu me lembrei desse texto, né? Do caminho só existe quando você passa por ele, porque nós olhamos atentamente, sim. E nós vamos observar que na casa espírita, muitos modificaram a sua vida completamente. Outros modificaram em algumas partes. E outros não mudam em nada. Porque podem olhar atentamente as aulas e os ensinamentos, tanto da casa, e podem ler na Bíblia, qualquer que seja a religião, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas só vão conseguir essa modificação quando realmente, né, colocar em prática o ensino. Porque o que entra pelo Espírito deverá sair pelos músculos. Isso os antigos já falavam. É a tradução dos nossos ensinamentos. Então, que nós possamos, né, como Jesus falou, ouvir com os ouvidos, né, diferenciados, no sentido de tentarmos praticar. Nós vamos iniciar essa modificação, não para sermos espíritos puros no mais tempo recorde possível, porque se nós tentarmos isso, vamos entrar na autoagressão e vamos ter a baixa estima, e nos vai dar o desânimo. Então, não. Vamos nos autodescobrir, vamos entender as nossas limitações, vamos perceber que nós temos faculdades na nossa alma para serem desenvolvidas, vamos continuar com esse estudo, nos olhando, tirando peça por peça lá de dentro e observando. Isso ainda me interessa? Eu ainda preciso ter esse tipo de comportamento nessa vida? Eu já posso fazer uma substituição dessa forma de pensar? E nesse vai e troca dentro da gente, é que a gente pode, tendo coragem de se olhar, porque quando a gente tem coragem para olhar, a gente percebe o que precisa ser modificado. Coragem, sou eu mesmo. É aquela história, uma nota amassada, ela perdeu o valor dela? Não, ela só está amassada. Quem não quer uma nota amassada? Ela continua tendo seu valor. Como nós. Nós somos filhos de um grande Pai. O nosso fim é certo, é a perfeição. A misericórdia divina é tão grande que nos aguarda. O momento para a nossa caminhada, Jesus, os nossos guias, a cada dia nos coloca no caminho momentos para fazer essa aquisição do que é necessário para a nossa alma evoluir. Agora, eu tenho que fazer a percepção. Isso é para o meu crescimento? Isso é para eu entender que eu tenho essa opção, mas não quero mais. O espírito vai se fortalecendo com esse livre-arbítrio. Que Jesus, então, nos ajude, acima de tudo, a entender a grandeza desses puros espíritos e respeitá-los por todo o trabalho que fizeram e continuam fazendo pela nossa humanidade. Respeito por esses irmãos que se encontram em situações de início de caminhada evolutiva. Muito respeito, muito amor, porque nós, como Paulo de Tarso disse, não podemos olhar de uma forma para não cair. Ainda estamos como a videira que foi jogado no obscuro seio da terra para subirmos em direção ao Pai. Que não esqueçamos nunca, nós somos aprendizes do bem a caminho do Pai. Que Jesus nos abençoe.